Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E lá no nosso mestrado, no nosso doutorado, a gente sempre trabalha com educação e tecnologia e educação, e daí toda semana eu trago alguém aqui para falar sobre isso. Às vezes um professor, às vezes um ex-aluno, às vezes um aluno, ou às vezes alguém que não tem nada a ver com isso, mas sabe muito sobre educação e tecnologias. E hoje estou aqui com a Bárbara Largura, que foi, tadinha, minha aluna há muitas luas atrás. Nem faz tantas luas assim. Não faz tanto tempo. Mas e aí, tudo bem? Agora uma professora de Direito do Trabalho. Sim, tudo ótimo. Mestra agora, né? Mestra. Muito bem, muito bem. Agora você é uma pessoa que atende com o nome de mestre, como o mestre Splinter, o mestre dos magos, ou o mestre Yoda, né? Mais ou menos por aí. Isso, daí as pessoas olham pra você e falam, mestre. Mas assim, uma das coisas mais legais desse programa, e todo mundo que eu trago aqui, eu faço questão de perguntar isso, é qual foi a sua trajetória, saca? Porque as pessoas, quando elas olham pra gente, seus alunos, eles olham pra você e falam, nossa, essa mulher é mestre. Cara, um dia ela acordou e era mestre. Ela nasceu e era mestre, sabe? E não veio uma trajetória difícil, às vezes, complicada, complexa, de muito cotovelo na mesa e a bunda na cadeira pra estudar, e faz e refaz e tal. Então eu queria que você contasse, sei lá, desde o ensino fundamental, como é que você chegou até virar mestre. Maravilha. Bom, é interessante porque tempos atrás a minha prima até comentou comigo, nossa, que legal, você hoje é professora. E eu lembro quando a gente brincava, criança, que você gostava de colocar o quadro ali e começar a ensinar, né? Uhum. E dar aula para os bonecos e tal. E aí isso foi uma memória que realmente achei até divertida e pensar nisso hoje, como que eu cheguei até aqui. A minha formação original é em Direito. Mas antes você fez o ensino básico. Fiz o ensino básico, o ensino médio. A gente quer acreditar nisso. Sim, queremos acreditar nisso, né? Então eu passei pelo ensino médio e me formei em Direito em 2014. E por que você quis fazer Direito? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que porque eu sempre fui um pouco assim, mandona, decidida, então eu achei que seria algo uma profissão que seria compatível comigo. Mas a gente vai, durante a faculdade, vai amadurecendo, vai mudando as perspectivas. E eu vi que talvez advogar... Eu advogo hoje, mas talvez advogar não fosse bem exatamente o que eu queria para minha vida. E eu terminei a faculdade, sempre aquele sentimento de vazio existencial. Ixi, Quando agora... acaba o TCC, você fala, tá, e agora? E agora? O que eu vou fazer? E aí eu terminei a faculdade, fiquei naquele limbo meio perdida, fiz a OAB, passei na OAB, mas eu não sabia exatamente se eu queria advogar, se eu queria concurso público, estava meio perdida assim. E aí eu fui fazer uma especialização, na época, no ano seguinte, já que eu me formei, eu fui fazer uma especialização em formação pedagógica do professor universitário. Ah, sim. E aí me despertou essa vontade, não, eu acho que é isso que eu quero, acho que eu quero dar aula, quero seguir por esse caminho aí da academia. E comecei a correr atrás disso. Uns 2 anos depois eu fui contratada por uma instituição, comecei a dar aula, mas assim, quando a gente entra na sala de aula, a gente leva um certo baque, porque também não era bem isso que você estava imaginando, Justo. lidar com o aluno, preparar a aula, até você se encontrar o seu jeito de ensinar, e a sua personalidade enquanto professora também é algo assim que leva um tempo. E eu senti necessidade, na graduação já, eu senti essa necessidade de saber mais, de conhecer mais sobre didática, sobre como ensinar o aluno. Eu falei, olha, eu acho que só a especialização não é suficiente para mim. E aí que eu fui atrás do mestrado, iniciei o mestrado, foi uma caminhada um pouco mais longa do que deveria ter sido. Várias situações aconteceram, passei aí, o professor foi o meu último orientador, terceiro orientador que eu tive no mestrado. Mas eu completei. É isso aí, completamos a missão. E é isso, foi assim que eu consegui chegar até aqui, né? O mestrado que foi suado, como o professor falou, né? A gente tem que abdicar de algumas coisas ali, tem que ler muito para conseguir completar a missão. E eu hoje sou satisfeita, sou feliz por ter concluído, por ter feito o mestrado. Por ser mestre. Por ser mestre, porque eu acredito que isso enriquece até a forma da gente
trabalhar Claro. e ver as coisas, né? Uma coisa que você falou e me chamou a atenção, tanto que eu escrevi, que esse aqui é meu caderninho de anotações para fazer as perguntas. É o esquema de quando você entra em sala de aula, todo mundo tem, para tudo que vai fazer, uma certa ilusão, né? Sim. A gente imagina que, né, para tudo na vida, se você for ser, sei lá, pedreiro, se você for ser programador de computador, ou for médico, ou dentista, você tem uma ideação do negócio que no final das contas tem uns perrengues, né? O que me incomodava, assim, logo que eu comecei a dar aula, e continua incomodando, não melhorou, é fazer chamada. É a parte burocrática, sabe? De ter que fazer chamada, daí o aluno vem, reclama da chamada, tipo, eu tô aqui pra tentar te ensinar alguma coisa, você tá preocupado com a chamada. Né? Então, essas questões, pra mim, né, burocráticas, sempre foram um problema, assim. E quando você é do direito, que é uma coisa extremamente burocrática, fazer a chamada parece que ser o mínimo de problema. Exato. Né? Durante um tempo eu namorei com uma moça que ainda é, né, professora e advogada ao mesmo tempo. E daí eu reclamava da chamada, que ela tinha que fazer igual. E ela falou, não, você não sabe o que é burocracia. Né? Então acho que para muita gente dar aula de direito parece ser mais fácil, não é mais fácil, mas mais agradável do que advogar. Sim, sem dúvida. Para dar aula, você tem sempre uma novidade, cada turma é de um jeito, você acaba tendo que se adaptar muitas vezes, porque não tem rotina. Você sempre vai ter que adaptar o seu jeito de ensinar aquele conteúdo para o padrão da turma. Tem turma que você não consegue fazer algumas atividades que você acha que são legais normalmente. Tem turma que não funciona. Então, eu acho que ele traz essa coisa de dar aula, ela traz um desafio, algo assim que você consegue... Sempre, nunca vai ser igual, né? Uma aula nunca vai ser igual à outra. Agora, já o direito, para você advogar, o direito já é uma coisa muito mais técnica, Sim. né? Que existe um rigor envolvido. Então, para você advogar, já é tudo mais dentro do padrão. O processo, ele vai correr daquele jeito, ele vai ter um prazo. Então, você não tem muita novidade dentro da advocacia, né? E muito... Bom, a aula também, né? Mas o direito é muito especializado também, né? Sim. Quem faz direito de família não faz direito tributário, que não faz direito do trabalho, que é o seu caso específico, né? Sim. Mas, por outro lado, a aula também, né? A aula também. Quem dá aula de, sei lá, direito civil não vai dar aula de geografia política, né? Tipo... Não combina. É uma coisa que eu acho muito engraçado, porque eu sou formado em História. Então, aquela coisa, você é formado em História? Então, quando os romanos... Eu não sei nada dos romanos. Porque os egípcios, eu não sei nada dos egípcios. Nada. Eu sei história contemporânea do Brasil. É isso que eu sei. De verdade, que sei mesmo, é isso. Todo o resto eu tenho um en passant só. Que qualquer um com ensino médio teria igual, né? Então, acho que a ideia do direito, ela deve ser mais específica ainda, né? Para dar aula. E mais complexo também, não? E essa ilusão também que as pessoas muitas vezes têm, assim, você fez direito, você é advogado, você pode esclarecer uma dúvida jurídica de qualquer área. Então, assim, eu sou advogada trabalhista, então vai ter uma pessoa que vai chegar para mim, vai fazer uma pergunta, sei lá, de direito tributário, de direito criminal, que eu não faço a menor ideia. Como é que se aposenta? Pois é, exatamente. Não. Então, mas isso não é do trabalho? Eles confundem previdenciário com trabalhista. A gente sempre tem essas questões. Mas você não faz trabalho, então você faz previdenciário também, como se fosse a mesma coisa. Mesma coisa. Mas são áreas completamente diferentes. E cada uma tem a sua regra, a sua legislação. Suas leis, e para você se aprofundar em tudo, nossa, uma infinidade de lei que a gente tem, não seria nem possível. Realmente, eu vejo com uma certa complexidade, porque o direito está mudando o tempo todo. Também, né? Então, você precisa estar em constante atualização. Porque a partir do momento que você para de estudar, amanhã você já está defasado, vamos dizer assim, né? Eu me lembro, isso faz muitos anos, quer ver? Acho que em 2011. 2011, 2013, no máximo 2014, no máximo. Então já faz no mínimo 10 anos
que tinha uma advogada que trabalhava comigo, né? Ela dava aula também e tal, era advogada. E ela falou, eu vou estudar essa questão do direito nas redes sociais. O cara que devia estar trabalhando, mas está ali ó, no WhatsApp o tempo inteiro. E ela falou, as empresas não estão percebendo, mas o funcionário ele entra lá para trabalhar, digamos, 8 horas e trabalha 2, porque 6 ele está no WhatsApp. Então, só isso faz uns 10 anos. Hoje deve ter muito mais coisa, né, no direito do trabalho. Ah, sim, sem dúvida. O direito do trabalho com essas novas necessidades que vão surgindo, até com as relações mesmo, com a evolução do trabalho, existem novas discussões e coisas... Na pandemia, por exemplo. Pois é, então, né? isso que eu ia perguntar. Tanta coisa aconteceu, a gente teve tanta medida provisória e tanta coisa diferente ocorrendo naquele momento e que muitas... dessas medidas acabaram trazendo impactos para nós ainda hoje. Então, novas regras foram criadas, inclusive para regulamentar melhor ali a questão do teletrabalho. Então, de acordo com a evolução do próprio trabalho, com as necessidades que vão surgindo com o tempo, o direito também ele tem que se adaptar a isso. Não, eu lembro da época da pandemia, isso acho que agora não tem mais, mas na época da pandemia eu me lembro de alguém falando assim, no jornal, assim, não era um amigo, estava no jornal. Falando, agora o cara não vem mais trabalhar. Então, mas ele trabalha de casa. Então é dever da empresa pagar a conta de luz. Não completa, mas tem que fazer um rateio, fazer uma conta. Tipo, olha, tá usando a luz. Daí a empresa tem que fornecer o computador, fornecer as coisas, que é mais fácil, mas tem que pagar a conta de luz. Por outro lado, o cara não pega ônibus. Então ele não precisa pagar a conta do ônibus. E o vale-refeição, ele continua pagando ou não? Nossa, uma discussão. Uma pluralidade de problemas, assim, que é muito difícil, né? Sim, sem dúvida. E essa questão da pandemia levantou muitas dessas dificuldades e hoje a gente já vê também como as coisas evoluem. O pessoal que estava em teletrabalho durante a pandemia agora está tendo que voltar, porque muitas empresas estão retornando ao status Google, habitual. Amazon, exatamente. Apple. E aí, muitos desses trabalhadores que se habituaram com essa nova realidade de trabalho não querem voltar. Então, como que o mercado vai conseguir compor essa questão também, né? E assim, eu me lembro que eu nunca fui tão produtivo quanto na pandemia. É impressionante. Assim, durante a pandemia, eu escrevi... Eu sei que nos últimos 4 anos eu tenho 6 artigos em revista A1. 6. Aí mais, acho que 3 em A2, 3 em A3. Aí como que você faz isso? Você faz isso quando você está preso em casa. Exato. Né? O deslocamento, já, assim, eu ficava 1 hora em casa pensando, ou escrevendo, fichando livro, lendo, sei lá o quê, trabalhando. Agora eu passo 1 hora me deslocando. Sim. Para ir. Mais 1 hora para me deslocar para voltar. Então essas 2 horas durante o dia eu podia usar trabalhando. Por outro lado, a minha saúde mental não fica das melhores, né? Se você fica preso. Sim. Então daí as pessoas começaram também, eu até que fui de boas, mas eu fico pensando em pessoa que tem, sei lá, 3 filhos, com criança correndo em casa, assim, também não é muito fácil, né? Sim, sem dúvida. Então acho que deve ter tido no direito do trabalho uma mudança, não sei, talvez a pandemia, de todo o direito, a coisa que mais mexeu foi com o trabalho, né? Eu acredito que sim, sem dúvida, porque foi o ponto, acho que, mais sensível do direito durante a pandemia, foi realmente o direito do trabalho. Porque a pandemia afetou tudo dentro das relações. Só tudo. Tudo, né? E dentro das relações dos contratos de trabalho, isso ficou muito acentuado. Porque agora, como que a gente vai fazer? Né? As pessoas não podem ir para o local de trabalho. E não é que elas não querem, elas não podem. Elas não podem, então tem que adaptar, não tem outro jeito, tem que arrumar outra saída. E o direito do trabalho foi tendo que... A legislação, né, foi tendo que acompanhar, porque realmente foi um setor muito afetado. E isso gerou impactos hoje, que a gente vê que o pessoal se acostumou, não quer voltar, né? Então tem todas essas questões aí que o direito do trabalho ele realmente foi muito afetado por esse período. E é interessante como tudo... Porque a própria... A tecnologia digital, né? Todo mundo tem um notebook e ao mesmo tempo não é mais um país rural, porque se fosse não... Sabe? Seria de outro jeito. Então, como é que você faz para arar a terra? Antigamente. Hoje você tem a tecnologia digital que tem lá, né? Mas arar a terra.
Mas por outro lado, os caras estavam ao ar livre, então ia ficar menos... Nossa, é muita coisa que você tem que mexer. Né? Você, como advogado, você teve que trabalhar muita coisa nesse sentido pós-pandemia ou na pandemia? Sobre essas questões ou você não? Eu acredito que todos tiveram que se adaptar de alguma forma, né? Então a gente também teve que ali a questão do digital para nós dentro do direito de forma geral a gente já tinha isso presente, né? Por conta do processo que já não é mais físico há algum tempo. Então dentro da logística da atuação para você conseguir distribuir um processo tudo, a gente não sentiu o impacto com relação a isso. Mas o contato com o cliente, né? Já não, nesse período ali, a gente já não podia mais fazer uma reunião presencial, então a gente teve que migrar para o telepresencial. E hoje, a gente observa muitos escritórios já também adotando essa... mesmo depois da pandemia, adotando essa sistemática de atendimento. Às vezes não marca, né, presencialmente com o cliente no escritório, sim, a documentação. Não precisa mais o cliente levar a documentação física necessariamente no teu escritório. Ele pode escanear, ele pode enviar para você por e-mail, tirar uma foto. Então, essas questões eu acho que foram mais acentuadas com a pandemia também. Porque antes dessa virada de chave, as pessoas tinham uma forma de trabalho. Então, o escritório, todo mundo fica dentro do escritório presencialmente o dia todo, você marca horário com o cliente presencial, você tem lá a pasta física para guardar os documentos dos clientes. Tem que ter um armário grande. Então agora eu acho que a pandemia acelerou esse processo de digitalização, vamos dizer assim, né? E até do contato mais por meio telepresencial com as pessoas também. Né? É porque, por causa da pandemia, o nosso doutorado e o mestrado na sequência viraram presencial com auxílio de tecnologia. Ou seja, é todo mundo ao vivo. Você chegou a participar de aula assim, é todo mundo ao vivo. Uhum. Todos com a câmera aberta, porque se fechar a câmera é falta. Uhum. Claro, se fechar 5 minutos não, né? Sim, se permanecer com a câmera fechada. Isso, é falta e acabou, né? E daí, assim, a gente perdeu uma coisa muito importante, que era a hora do intervalo. O café. A gente perdeu isso. É uma pena, porque daí você perde essa integração. Por outro lado, eu tinha numa sala, agora, pouco tempo atrás, uma pessoa que estava em Berlim, uma pessoa no Ceará, uma pessoa no interior do Rio Grande do Sul e todos conversando sobre a mesma coisa. Então a pluralidade de ideias e de impressões, né? Você tem a pessoa falando, ó, o bichinho, e o outro falando, mas bate, ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso, né? Porque você consegue ver a realidade do norte como é. Pô, tinha uma menina no mestrado, um trabalho lindo, assim, ela estava ensinando os brancos a aprenderem a língua dos índios para poder ensinar os índios na língua deles. Não catequizar o índio para que ele aprenda o português. Uhum. É o contrário. Eu, que sei português, vou aprender a língua do índio para poder... Porra, quando que eu ia ter esse trabalho em Curitiba, que a gente tem muito menos tribos, comunidades indígenas com o idioma original. Uhum. Só que lá em Rondônia tem. Roraima. Lá em Roraima tem. Então, essa pluralidade que a gente conseguiu é maravilhosa, mas ao mesmo tempo não tem o cafezinho. Né? Imagina juntar toda essa galera, assim, nem que seja 2 semanas. Numa salinha do café. Numa salinha do café para ver o que surge, né? Uhum. Mas essa pluralidade de sotaques e de visões é maravilhosa, assim. Acho que engrandeceu muito o doutorado, o mestrado e o doutorado. Engrandeceu mesmo, a galera cresceu, sabe? E isso é bem legal. Mas daí como que é no direito, na hora que você sente uma diferença, você pode atender uma pessoa que está no Rio Grande do Sul, uma que está no Ceará, uma que está, sei lá, Mato Grosso, ou não? Ou Sim. Você se concentra... Sim, a gente pode. Dentro do direito para advocacia, a gente pode atender uma pessoa de qualquer lugar do país. É claro que existe uma limitação até pelo órgão de classe ali de quantas ações, porque você pode atender em estados diferentes, né? Ah, tem isso? Tem isso. Então, se eu quero atender mais sei lá, 5 ações em outro estado, daí eu vou ter que ter um registro suplementar. Naquele estado. Exatamente, naquele estado, para que você consiga... atender, né, mais de tantas ações. E hoje, se você tiver lá, hoje que já não tem mais pandemia, você pode atender alguém, sei lá, em Roraima, no interior de Roraima? Sim. Mas Até... você não tem que ir no fórum? Não.
Porque a gente tem a opção hoje do juízo 100% digital. E isso foi algo que foi acelerado pela pandemia. Então, você tem a opção informando ali o e-mail das partes, o telefone das partes. Você tem a opção de escolher o juízo 100% digital. E no juízo 100% digital, então, nada vai acontecer presencialmente. Então, as audiências acontecem por videoconferência, você vai ouvir as partes, você vai ouvir as testemunhas, fazer tudo à distância, né? Então, é a mesma coisa que está lá no fórum, exatamente. Só que você faz lá do teu escritório, da tua casa, né? Você não precisa se deslocar necessariamente para o local, lá no fórum, sei lá, de Roraima, para você conseguir atender aquela demanda e acompanhar o processo e fazer a audiência. Que legal, então, eu não sabia disso. Isso aumenta o leque de opções. Com certeza, com né? certeza. Então, se tem uma pessoa que é muito boa, digamos, em Curitiba, alguém pode contratar ela lá do Mato Grosso. Sim, existe a opção. Pô, que legal isso. Então, viu? Por isso que é legal ter um programa de entrevistas, porque a gente aprende muitas coisas. Uma outra coisa também que é interessante falar, e daí é divertido conversar, porque hoje de manhã eu dou aula no curso de Direito, né? E eu estava aplicando prova. E uma das coisas que eu queria discutir, conversar, botar na roda, é esse esquema de direitos e deveres dos alunos de Direito. Porque os alunos dos outros cursos até têm os direitos. Até acham que tem o direito. Mas os alunos de Direito é impressionante. Eu peguei um aluno, eu não vou dar o nome dele porque não lembro, mas assim, vamos chutar Silva, né? João da Silva. Chegou o trabalho dele, Doutor João da Silva. O cara é calouro. Eu pego apenas os calouros. Eu dou aula de metodologia científica e pego os calouros. E o cara já colocou como doutor, né? Então você fala, calma. Então, como que você enxerga essa questão do aluno, do calouro de Direito? Que eu adoro, acho sensacional, assim. Mas eles têm as peculiaridades que são muito engraçadas também. Sim, sem dúvida. Como o professor falou, o aluno do curso de Direito, ele acha que ele tem mais direito, mas ele não acha, ele tem certeza. Ele não acha, ele tem certeza que ele tem mais direito do que os demais, eles estão em outra classe, outra categoria. E eu já trabalhei também com o primeiro período, e eu achava muito engraçado, assim, porque os alunos que vinham ali, muitas vezes, acabaram de sair do ensino médio e chegaram na graduação, no primeiro semestre, e aí eles chegam lá já com várias opiniões formadas, você vai falar sobre determinado tema que está na Constituição, e aí o aluno já se revolta, porque acha que não, mas não é bem assim que acontece. Então você tem que lidar, e o aluno do Direito é uma característica muito... marcante, peculiar, assim, que o aluno de Direito, ele é muito mais questionador, ele sempre vai ter a sensação de que ele talvez saiba mais do que o professor, então a gente tem alguns problemas em relação a isso. Deixa eu só te interromper um pouquinho, mas esse do aluno saber mais que o professor, teve uma aluna que eu conheço bem, né? Assim, que um dia fez não sei o quê e... Não, porque tá errado. Fizeram um colegiado, 5 professores, para debater aquele assunto. E ela continuou teimando. Eu falei, fulana, qual que é a chance de você, que tá no 4º ano, nem tava no 5º, que tá no 4º ano, saber mais do que 5 professores, tipo, tinha o Ronald lá, o Ronald trabalha faz 40 anos no Direito, né? Qual que é a chance de você, que tá no 4º ano, nem se formou ainda, saber mais do que 5 professores juntos? Não, mas eu sei porque... E daí fica argumentando que é isso que você falou, né? Exatamente. E eu já tive uma situação muito peculiar, assim, nesse sentido com o aluno, da aluna trazer, claro, porque os alunos têm a vivência profissional deles fora da graduação. E aí, quando você vai passar a teoria, muitas vezes o aluno não entende que aquilo ali é a teoria, que a lei determina assim. E aí a aluna discutiu comigo horrores porque ela jurava que no trabalho dela não funcionava daquela maneira, que era diferente, o que eu estava falando para ela estava errado. Mas o que eu estava falando para ela estava na lei. E talvez a empresa não fosse tão certa. Exatamente. Assim. Falei, olha, se acontece assim lá onde você trabalha, não necessariamente significa que isso esteja certo, né? Mas enfim, a gente tenta evitar esse tipo de combate, né, em sala, porque
porque às vezes você não consegue chegar a lugar nenhum. Porque E a aula não avança, não né? avança, você não consegue Que daí avançar a pessoa no monopoliza conteúdo. e tal. Exatamente, e a discussão não para, é porque o aluno nunca vai se convencer. Quando ele tem uma ideia formada sobre algo, ele não vai se convencer que pode existir algo diferente do que ele acredita. Principalmente se é uma coisa que é o cotidiano dele. Exatamente. Isso desfazer o cotidiano é muito difícil. Muitíssimo difícil. Mas isso não tem a ver com o direito, né? Tem a ver com dar aula. Sim. Né? Porque no mestrado, a gente fala, olha, não funciona assim, é tecnologia. Porque o meu mestrado é educação e nova tecnologia. Você deve lembrar disso. Sim. Aí, não, porque a tecnologia é isso, a tecnologia... Mas o que é tecnologia? Não, é o celular. Não, a língua portuguesa é uma tecnologia. Isso já quebra a pessoa. Aí fala, olha... tecnologia essa digital, o celular, não faz bem. Ele faz bem para alguma galera e faz mal para outra. E aí? Não, porque o progresso... Que progresso? Para quem? Né? Porque a gente sempre avança. Avança para onde? Tem cada vez mais pobres no mundo. Não é nem no Brasil, no mundo inteiro. Tem cada vez mais difícil de viver. Onde que está o avanço? Daí você começa a quebrar a pessoa assim, mas vem... ideologicamente, vem do âmago dela aquela crença no progresso, aquela crença que a tecnologia é o celular e tal. E no direito isso é tão marcante, né? Que eu tenho direitos. Sim. Eu sei, eu quero meus direitos. Inclusive, não sei se você faz isso, mas como eu dou aula para calouros, eu pergunto para eles por que eles estão ali, né? Na primeira aula. E muitos mesmo, me respondem, não, eu quero saber mais sobre os meus direitos. Poucos falam sobre os meus deveres. Ninguém fala. Tipo, ninguém. Tipo, até hoje nunca vi. Né? Parece que o cara tá lá para adquirir privilégios. Exatamente. E não para entender como funciona o sistema. É bem isso mesmo. E eu sempre faço também, independente de ser primeiro período ou 10º período, quando eu pego turmas novas, eu sempre tenho esse hábito de perguntar, e aí, né? O que você vai fazer aqui? Qual que é a tua ideia com o direito? Então a gente vê realmente essas percepções e muitas pessoas respondem, não, porque eu queria conhecer mais, queria saber mais do que eu posso fazer, do que eu tenho direito. É bem isso, assim. E ninguém está muito preocupado com quais são os seus deveres, realmente. O que eu tenho que dar em troca? Exato. Então, isso é muito marcante mesmo. É muito interessante isso, né? Na ideia do direito, assim, dos professores de direito. Uma outra coisa interessante, assim, que eu precisava tocar no assunto, porque agora, entrando no assunto do seu mestrado, que eu tive a honra de poder orientar e dar uma força ali e tal. Não foi grande força, mas a gente tenta, né? Acerta uma coisinha ali, outra aqui. Você usou o Instagram para ajudar os professores? Eu posso dizer para ajudar? Acho que é um bom termo, né? Sim. Porque você não falou, façam assim, que é melhor, mas... Como que foi? Seria legal você contar o que é o seu trabalho, como que ele se desenvolveu e tal, que é bacana das pessoas ouvirem. Ficou bem legal. E a honra foi minha, né, prof, de ter a sua orientação, porque sem ela, com certeza, eu não teria terminado. E muitas vezes eu achei durante o mestrado que, nossa, acho que eu nunca vou terminar isso. E o meu trabalho com o Instagram foi justamente... Por que você escolheu o Instagram? Bom, o Instagram, porque eu acredito que das plataformas de redes sociais digitais que a gente tem hoje, é a que o pessoal mais usa. Então, a gente vê um crescimento do Instagram, por exemplo, o Facebook, ele já ficou um pouquinho de lado, né? Então, o Instagram eu vejo como uma ferramenta muito atual. Então, eu achei que seria legal trabalhar com o Instagram por conta disso, porque o pessoal usa, tá todo mundo no Instagram, né, em geral. Então, eu acho que seria uma coisa até para trazer uma nova opção para os professores, mas que seja algo que o aluno também vai se interessar. Então, por isso que eu escolhi essa plataforma de rede social digital. E a ideia com o trabalho é justamente mostrar para os professores, claro que o trabalho, a dissertação foi voltada para os professores de direito do trabalho, mas não é uma ferramenta que pode ser usada só por eles. Ela pode ser usada por qualquer professor dentro do curso de direito, adaptada a cada realidade, a cada disciplina e até outros cursos, quem sabe. Porque é uma ferramenta, é um modo de você, de repente, utilizar um método diferente para tentar engajar mais o aluno. Então, utilizando o Instagram, qual foi a ideia dessa dissertação? Que os professores eles possam escolher ali alguns
temas dentro da sua disciplina, temas que são curtos, que demandam ali um curto tempo para uma explicação, um conceito, às vezes, né? Então, o professor escolher ali determinados temas, determinados conceitos e fazer com que o aluno entre tenha essa plataforma de rede social digital e faça ali um pequeno vídeo explicando aquele conteúdo, explicando aquele conceito, para fazer com que todos os alunos participem, e é uma forma do professor conseguir trabalhar ali os conteúdos de forma diferente e também engajar, motivar o aluno que vai fazer uma atividade que ele nunca fez, né? Ele vai usar a plataforma que ele está acostumado a usar lá para, sei lá, para conversar besteira com os outros, para ele ver que aquela plataforma também tem uma utilidade para aprendizado. Então, eu achei muito legal isso, até para tornar o ensino mais significativo mesmo. É porque me parece, isso eu não estou falando do direito, estou falando fundamentalmente do ensino médio. Que os alunos estão indo para a sala de aula com muito tédio. Sim. Eles estão entediados, né? Porque a gente vem de um mundo, acho que dá para dizer, de um mundo no qual o professor dava informação para os alunos. Até a minha geração, né? O professor dava informação, eu não sabia. E daí vem o professor e conta. Ó, é assim. Foi assim que aconteceu. Quando você tem a revolução da internet lá pela década de 90, né? 95 surgiu a internet, mais ou menos, tal, aqui no Brasil. 5 ou 10 anos depois, então 2005, 2010, você já tem a galera... Porra, toda a informação do mundo tá aqui. Tá disponível. Nesse treco aqui. Tá aqui. Então não precisa mais do professor. Daí você muda o papel do professor. Exatamente. Só que agora, o aluno, o professor, muitos deles não entendeu isso ainda. E os alunos que também não entendem o que está acontecendo, só acham... Tipo, você entra numa sala de aula hoje, do ensino médio, e se você olhar para os alunos, você só vai ter o olhinho girando. É tudo assim... É tudo um tédio. Aí eles colocam o capuz, o foninho e um abraço pro gaiteiro, né? Então, me parece que o seu trabalho é muito útil para isso. Sim, sim. Para tirar um pouco esse tédio justamente do aluno, para ele perceber e também para o professor perceber o seu papel agora na sala de aula, que não é mais simplesmente de você chegar ali na frente, na sala e começar a despejar um monte de informação, porque o aluno não vai estar interessado naquilo que você vai falar para ele, porque ele está preocupado ali com a mensagem que está chegando, com o que o colega postou lá na rede social, com quem que tá. Então, existem outras coisas mais estimulantes para o aluno do que ficar ali escutando o professor falar um monte de coisa que muitas vezes o aluno não vê significado, não vê sentido, não vê utilidade naquilo, né? Então, eu acredito que esse trabalho realmente ele serve um pouco para isso, para o professor perceber que, opa, o meu papel ele tem que ser diferente a partir de agora. A forma da minha aula, ela vai ter que ser adaptada à nova realidade, ao que o aluno espera, a informação que está disponível ali para ele a qualquer momento. Então, como que o professor se comporta com relação a isso? Porque ele tem que ser mais um mediador do que alguém que vai lá para passar a informação, né? Então, eu acho que serve para isso também, para o professor perceber como que ele pode fazer, dar a sua aula de forma diferente, e para que o aluno também perceba, opa, a aula não é tão entediante assim, ela pode ter uma coisa diferente, pode ter uma atividade que eu vou fazer, que eu vou participar, que eu vou pesquisar. Então, isso acaba engajando o aluno também aí buscar, porque como a informação está disponível, né, ele vai tentar buscar essa informação de modo mais direcionado ali, com a orientação, com a mediação do professor, e vai acabar trazendo mais significado e algo que tire realmente o aluno desse tédio, né? Eu acho que cada vez que o aluno se sente protagonista, a coisa funciona. Sim. Não importa como que ele se sinta protagonista. Às vezes uma gamificação, às vezes uma coisa numa rede social que é mais interessante. Às vezes, só lançando uma pergunta e falando, o que vocês acham? E já quebra o pau, a galera fica louca. Pronto, funcionou. Funcionou. Né? Várias vezes acontece isso. Com certeza. Isso que eu dou aula de metodologia científica, que é mó chato. E mesmo assim, às vezes eu faço umas perguntas que os caras... Não, mas como assim? Então responda. Vamos lá. E daí você vê a galera discutindo entre si, né?
E aí o cara se sente protagonista, porque ele tá defendendo a ideia dele. Sim, você traz o aluno para o centro com a provocação. É. Isso é muito interessante. Porque se você ficar só escrevendo no quadro, Não funciona. já era. Já era. Infelizmente, Não é mais assim que não funciona. é mais assim. Podia ser muito legal, mas não funciona mais desse jeito. Não, teve o seu tempo, agora É. já não rola mais. E eu acho que o papel do professor também é um pouco de inspirar, né? Sim. De inspirar o aluno e falar, nossa, eu quero ser como esse cara, Uhum. né? Eu quero ser como essa mulher aí. Uhum. Tipo, eu fico pensando, uma menina olha pra Bárbara e fala, nossa, daqui uns 10 anos eu quero ser igual essa prof, porque ela é muito, muito top. E tem isso, né? Tem, e é tão gratificante, porque eu acho que é realmente não para você receber o elogio pelo ego, não é por isso, mas eu acho que você conseguir, com a sua profissão, e entregando algo que seja interessante, que instigue o aluno, você conseguir fazer com que o aluno, de repente, se inspire, tenha alguma ideia do que ele vai fazer, eu acho isso muito bacana. Esses tempos atrás eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna minha, que ela nem foi aluna do curso de Direito, porque eu já lecionei nas Ciências Contábeis e na Administração. Então, ela era uma aluna minha de Contábeis, e ela teve uma disciplina comigo. E aí ela veio me contar que o filho dela tinha passado em Direito na Federal. Olha. E que ela esperava que o filho dela um dia fosse tão bom quanto eu. Aí, ó. Então, isso é muito gostoso, né? E realmente esse o significado de ser professor. Eu acho que isso que encanta a gente nessa loucura da profissão. É que o seu sucesso é o sucesso do outro, né? Sem dúvida. Tipo, o meu trabalho é mais reconhecido quando o meu aluno é top do que quando eu sou. Sim. Então, assim, o sucesso dele é o meu sucesso. Mais do que, acho que, mais do que qualquer outra profissão, né? Sim. Talvez, sei lá, um médico que a pessoa fica viva, né? Uhum. Tipo, ó, se o cara tá vivo, a culpa é minha, né? Mas, assim, no nosso caso, se a pessoa se deu bem, você tem a parcela ali. Claro que tem o esforço da pessoa. Claro, se fosse só você, todos se dariam bem. Mas é muito gratificante isso, né? Muito. E às vezes tem as coisas pequenas. Esses dias aí eu tava dando aula e tal, metodologia científica, que de novo tá longe de ser uma coisa super agradável. E aí acabou a aula, e daí eu passei na coordenação pra falar alguma coisa, não lembro o que, desci e tava a moçada lá embaixo conversando. Daí eu falei, falou então, é pesada. Daí ele assim, ô professor, a gente ainda tá conversando aqui da tua aula. Eu falei, uau! Tipo, eu olhei no relógio, a aula tinha acabado há 20 minutos e os caras ainda estavam conversando da minha aula. Isso é legal. Muito legal. Né? Essa é a parte mágica, eu acho, do trabalho como professor. Porque você tocou em algum lugar ali que não só um, mas uma galera tava discutindo, assim, os caras estavam queimando ali. Né? Então isso é muito, muito interessante, né? Como professor. E daí, assim, tem uma pergunta que é sempre importante da gente fazer, que é assim, como que na sua vida profissional, depois eu perguntar pessoal, mas como que o mestrado, como que você virar mestre mudou a sua vida profissional? Eu acho que principalmente por conta do amadurecimento que eu tive por conta do mestrado, né? Então, acho que o amadurecimento que ele me trouxe dos conhecimentos acadêmicos, eu acho que isso transforma a forma como você enxerga, no meu caso, ser professora, a sala de aula, a forma como eu vou trazer os conteúdos, como que eu vou lidar ali até com as plataformas de redes sociais, com os alunos. Então, eu acho que esse amadurecimento foi o que realmente mais fez diferença para mim a nível profissional. De você chegar na sala de aula e... Porque tem uma diferença entre ser advogado e ser professor. Completamente. Completamente diferente. Tem ótimos advogados que são péssimos professores. Sim, e isso é muito recorrente no curso de Direito, porque é muito normal que o professor do curso de Direito ele não tenha nenhuma formação em educação pedagógica. Então, esse é o padrão do professor do curso de Direito. É um professor que ele é advogado, ele é juiz, ele é promotor,
sei lá, pode ser muito bom profissionalmente na área dele, mas ele nunca foi atrás, ele nunca buscou alguma informação a nível pedagógico para saber como trabalhar o conteúdo. Então, muitos acham que é só chegar ali e contar como é que é o dia a dia dele dentro da profissão, sei lá, passar o que a lei diz e pronto. Falou, um abraço. E é isso. Então, e aí o aluno acaba não aprendendo, não motiva o aluno a buscar informação. Sim. E se torna é mais um professor que vai passar aqui e vai despejar um monte de coisa, vai pôr o slide ali e ninguém vai aprender nada. Tem a Maria Aldinete, você conheceu ela? Não. Ela é minha aluna, e foi minha aluna, né? Já se formou no doutorado e tal. E ela é das ciências contábeis. E ela diz que as contábeis são ainda piores do que o direito. Então ela fez uma pesquisa, ela trabalha na UEMP, Norte do Paraná, Universidade Estadual do Norte do Paraná, isso aí. Lá na UEMP, em Cornélio Procópio. E ela fez uma pesquisa com os professores, e nenhum deles, deste curso, né, de ciências contábeis, nenhum usava nenhum tipo de metodologia que não fosse apenas escrever no quadro e mostrar o slide. Daí ela descobriu isso há anos atrás, fez o meu mestrado e foi fazer doutorado comigo. O mestrado ela fez lá e o doutorado aqui comigo. E ela... O jeito que ela descreve os professores na própria tese, não é por mal que o professor faz isso, mas ele simplesmente aprendeu a fazer assim. Sim. E nunca procurou uma questão pedagógica, nunca procurou entender como que é essa questão do ensino-aprendizagem. Simplesmente, eu aprendi assim, a lei é essa, que contábeis é desse jeito com leis também, a lei é assim que você funciona, o fluxo funciona assim, a contabilidade é assado, e daí ninguém queria fazer o curso. Então você tem uma evasão do curso porque o aluno não se conecta mais com o professor. Daí ela fez todo um esquema de gamificação que ficou sensacional. Queria trazer ela aqui, mas como ela mora em Cornélio Procópio, vai ter que ser um dia que ela esteja em Curitiba e tal. E ela fez uma gamificação para os professores, para eles aprenderem a usar gamificação ou qualquer outra metodologia em sala de aula, porque senão os alunos... Tédio, né? Principalmente que lá também ela dá aula no pós-médio, que agora não é mais pós-médio, mas enfim. Que é a galera que está no ensino médio e tem o curso profissionalizante. Isso. Profissionalizante é o nome, não pós-médio. É, coisa de velho, não tem nem falar segundo grau. É primeiro grau, segundo grau. É, primeiro grau, segundo grau. Ou ginásio. Então, que daí é mais velho ainda. Mas eu vou fazer de conta, eu espero que você que esteja assistindo não ignore a minha falta de... meu excesso de tempo neste planeta. Né? Espero que ignore. Mas, e daí, claro, a outra pergunta. E do ponto de vista pessoal, o que o mestrado mudou na sua vida? Do ponto de vista pessoal... Essa é mais difícil. Essa é mais difícil. Eu acredito que também a questão do amadurecimento vem no pessoal, né? Não pelo fato de, eu sou mestre, né? Para as pessoas que convivem, mas eu acho que tudo que você agrega em termos de conhecimento e muda um pouco, tira você um pouco da caixa ali, né? Da zona de conforto, eu acho que isso faz você, até a nível pessoal, buscar outras formas de entender as coisas, né? Então, eu acredito que a nível pessoal também esse amadurecimento, de você, né, apanhar bastante ali nessa fase do mestrado e até da superação, né? De você passar por alguns percalços e, né? Começa um trabalho, não é bem assim, não deu muito certo, você tem que mudar. Então, eu acho que isso também acaba ajudando a gente se sentir, assim, um pouco mais forte até dentro das dificuldades que a gente enfrenta na vida, né, a nível pessoal. Então, eu acredito que ajuda também. Porque amadurecer também como diria o Rocky Balboa, aquele grande pensador, filósofo norte-americano, Rocky Balboa, não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar. Exatamente, é mais ou menos por aí. E o mestrado, ele acho que ensina um pouco isso. Ensina a apanhar bem, porque você vai lá e sempre tá tudo errado. Exato. Sempre, não é assim que faz. Olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Eu lembro da sua dissertação, assim, você mandava um negócio, olha, não, isso aqui não é assim, veja bem. Algumas palavras, algumas expressões que as pessoas usam normalmente, todo mundo. Não
Não, não é todo mundo. Todo mundo são 8 bilhões de habitantes. Você tem certeza que é assim? Né? Então você vai amadurecendo, né? Sim. Acho que é isso. Literalmente amadurecer. Literalmente. Né? Que você é uma pessoa mais verde quando entra e sai mais madura. Né? Com certeza. Que é o entendimento do mundo, né? Sim. Quando você passa pelo mestrado, você tem um outro entendimento do mundo. Acaba tirando uma venda, assim, eu acho que a gente coisas que a gente não tinha percebido ainda antes de entrar no mestrado. Eu acho que quando você entra no mestrado, é algo que parece que cai a venda, assim. Você vê, opa, acho que tenho que ver de forma diferente isso. Não era bem assim como eu pensava, né? É. Porque tem todo esse esquema que você falou também da zona de conforto, né? Eu sempre digo para todo mundo, todos os meus alunos, e falei isso para você também, que nunca você aprende mais do que no mestrado. Nem no doutorado, nem no pós-doc, nada. O mestrado é o momento em que cai essa venda, Sim. que o mundo se descortina, que muda tudo, porque você vem de um jeito de aprender e passa para partir para outro. Uhum. Porque, assim, a primeira vez, tudo bem, tem o TCC, mas o TCC é uma coisa mais ligeira e tal, que você fala assim, olha, pesquise, porque o seu orientador não sabe. Uhum. Né? É você que tem que fazer. Exato. Tipo, e não importa o que seja. Eu não sou advogado, mas se eu fosse, ainda assim, sobre o que você ia estudar, você saberia mais do que eu. Né? Então, vai lá. Força. Uhum. Qualquer coisa eu tô aqui. É um jeito é um esquema, como você falou, de superar, né? Você tá o tempo inteiro se superando. Sim. Senão você não termina. Não termina. Não. E realmente, o mestrado é algo totalmente diferente, porque quando você vem da graduação, você fez especialização, é outra realidade. Você não está habituado a ir lá e pesquisar por conta própria. O professor pode passar algumas sugestões, leia isso, leia aquilo, mas você tem que ir achando ali o caminho das pedras para você conseguir escrever sobre algo e pensar em algo novo e pensar num produto. No caso do mestrado profissional, né, que foi o que eu fiz, então eu acho que realmente ele é um universo novo, totalmente diferente do que a gente vivenciou até então, em termos acadêmicos, até a especialização, né, que é o máximo que a gente vai ali antes do mestrado. Tem uma coisa que você falou agora que eu tinha esquecido de perguntar, mas devia ter anotado, esqueci, que é a questão do produto, né, porque o nosso mestrado, como ele é profissional, e o seu produto, o que foi? Pra você explicar para as pessoas. Eu sei, eu juro que eu sei, eu lembro ainda. Meu Alzheimer ainda não chegou lá. Mas o que é para você contar para as pessoas? O meu produto foi justamente porque o produto foi voltado para os professores de Direito do Trabalho para ensiná-los a utilizar a ferramenta do Reels dentro do Instagram para fazer esses vídeos curtos, né, sobre temas específicos da disciplina com os alunos, fazendo um sistema de rodízio, vamos dizer assim, né, com duplas ou os alunos de forma individual, utilizando essa ferramenta. Só que para que o professor possa explicar como vai ser a atividade para o aluno, o professor tem que saber como fazer. Então, o produto ele foi como se fosse um passo a passo, assim, uma cartilha, né, de como roteiro de como o professor vai... Como que tem uma conta... Que tem professor que não tem, os mais antigos, às vezes, não tem uma conta no Instagram. Os professores que já não têm essa vivência nas plataformas. Ou tem professor que não gosta das plataformas. Ou o professor não gosta, né? Tem um certo preconceito. Não quero ter essa plataforma, porque acho que vai atrapalhar, porque não me interessa, enfim. Então, primeiro, como que o professor cria essa conta dentro da plataforma de rede social digital do Instagram, né? De que forma que ele vai criar essa conta, que é melhor ter uma conta pública, justamente para que os alunos consigam acessar os conteúdos, como que ele vai fazer o Reels, quais que são as ferramentas que tem lá, o que ele pode utilizar, como é que ele coloca a legenda, sei lá, como é que ele usa uma música para ficar mais interessante, ali o vídeo que ele vai produzir. Então, o produto é justamente esse roteiro para ensinar o professor como utilizar o Reels, como fazer esses vídeos curtos com as temáticas que os professores vão escolher dentro das suas disciplinas, para que ele possa entender como que funciona, para explicar ao aluno como fazer a atividade, né? E tornar a aula mais dinâmica. Você chegou a conhecer a Nicole ou não? Não, acho que não. Não mesmo, porque a Nicole não terminou ainda. A banca dela é sexta que vem. Daqui quase uma semana e um dia é a banca dela.
E ela tá fazendo Reels também, só que de mobilidade articular, que é coisa para educação física. Então a ideia dela é mais ou menos assim. Se o professor não puder usar a quadra, o que ele faz? Né? O professor do ensino médio daí. É outra, mas também com o Instagram. E ela usa como base o seu trabalho. Olha só, que Né? Eu legal. passei, ó, você já viu o trabalho da Bárbara? Não. Então, ó, tá aqui, dá uma olhadinha como é que ela fez e tal. Ah, bacana. Daí ela pegou como base alguma coisa, né? Óbvio que é outro público, outra... Sim. Né? Ela que gravou... Só que assim, é diferente. Você gravou olhando pra câmera, né? Sim. Ela não. Ela tinha uma quadra dela, fazia assim, olha... O pulso tem que fazer assim, tem que fazer assado... Né? Eu também não entendi direito, porque eu não entendo nada de educação física, mas... E esse é o esquema do mestrado também. Eu não entendo de educação física. Mas eu sei... E vem uma banca de um educador físico e uma professora de educação para avaliar se aquilo é bom, né? E acho que essa dedicação também não tem nenhum outro estágio do seu amadurecimento profissional, acadêmico. Sim. A dedicação que você tem para o mestrado. E se você não fizer muitas horas por dia... Você não vai conseguir acabar. Não vai dar certo. Não. Não vai dar boa, né? Não. Não consegue, porque é muito, muito complexo, né? E outra coisa que você falou também, que está anotado aqui, é o esquema da zona de conforto, né? Porque o mestrado é romper com todas elas. Com todas. Até no próprio Instagram, na ferramenta que eu escolhi para utilizar para o produto, para a dissertação, ok, eu sabia mexer no Instagram, mas as ferramentas básicas ali que todo mundo usa. Então, como que eu vou... Primeiro sair da zona de conforto para pensar em como eu ia encaixar as redes sociais, as plataformas de redes sociais, para o ensino do direito do trabalho, voltado para os professores. Específico. Exatamente. Então, assim, primeiro foi isso, que eu quebrei a cabeça para tentar encontrar algo que fizesse sentido, né? E aí, depois, eu aprender todas as ferramentas que existiam ali dentro do Reels, né? Que é uma das funcionalidades do Instagram. Sim. Então, primeiro eu aprender, porque era algo que não era muito do meu dia a dia, não utilizava muito. Então, primeiro eu tive que aprender como é que mexe nisso aqui, né? O que tem aqui, como que funciona, o que dá para fazer, para eu conseguir entender como que aquilo funcionava, para aí trazer isso para um vídeo, para trazer isso para um roteiro, para ensinar outras pessoas a mexerem. Então, realmente, rompe com toda a zona de conforto que você tinha antes, né? Porque algo tudo aquilo totalmente... que você sabia, você não sabe mais. Exatamente. É muito jogo duro, né? É o tipo da coisa que você fala, nossa, por que eu fui fazer isso com a minha vida? Né? Dá essa sensação algumas vezes. E daí é muito interessante, não sei se aconteceu isso com você, mas eu já ouvi muitos relatos, e comigo aconteceu também, a hora que você acaba, você fala, tá, e agora? Sim. Eu me senti um pouco perdida, assim, nossa, mas já acabou, e agora? Né? O que eu vou fazer? Tipo, eu posso só dormir? Aquele vazio existencial que dá, assim, de você não ter os livros ali para ler, a pesquisa para fazer, o produto para terminar, dá um certo... É uma sensação até estranha quando acaba o mestrado, assim. Que você fica meio... Eita! E agora? O que será de mim, né? Isso deve ser... Isso é uma coisa muito... É que pra mim já faz muitos anos, né? Eu tô velhinho, como eu já disse para a câmera. Eu tô muito mais velho do que a maioria do que eu precisava. Mas isso não é o caso. O que importa é, assim, a ideia do próprio mestrado é melhorar o indivíduo, você, e melhorar a sociedade. Então, por isso que é o pessoal e o profissional. Sim. Né? Porque você, acredito eu, seja uma professora muito melhor hoje do que era, sei lá, 5 anos atrás antes de fazer o mestrado. Sem dúvida. Né? E isso reflete nos seus alunos. Sim. Então, a gente está melhorando o ensino de direito por causa da Bárbara, né? Tipo, você é um canal para a melhoria do ensino de direito. Isso é muito legal. E ao mesmo tempo a gente melhora a Bárbara como pessoa. Sim, sem dúvida. E é muito legal você ter essa possibilidade de transformação
do meio social, né? Com uma coisinha, às vezes, que parece tão pequena e tão individual, o seu trabalho, o seu estudo, e isso tem uma capacidade de transformar, porque você lida com tantas pessoas, você encontra tantas pessoas, são tantos alunos ao longo desses anos, então é interessante a gente pensar nisso, assim, nossa, eu toquei cada pessoa que passou, né, pela minha sala de aula, de que forma, então eu contribuí com algo, né, eu trouxe a transformação, então isso é muito legal, muito legal. É muito massa. E assim, nesse jeito alto astral, a gente precisa acabar o programa, porque assim, já tô vendo ali que a gente já tá quase estourando o tempo. Então, para terminar, assim, eu queria só que você mais ou menos pontuasse como é que é a sua vida hoje, o que você trabalha, como que, se você quiser deixar algum contato para as coisas que você faz de direito, aonde você... É isso aí, pra você se apresentar. Ah, sim. Bom, hoje eu sou professora, dou aula em uma instituição de ensino, na Dom Bosco, sou advogada, porque a gente precisa continuar... Advogada trabalhista. Advogada trabalhista, precisa continuar aí pagando as contas, né, direitinho. Claro. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais, quiser ter dicas de direito do trabalho, eu tenho um Instagram, né, que é o Instagram que inclusive foi utilizado para o mestrado, para a dissertação, que é Prof. Bárbara Largura, né? Prof com Prof. Só prof, sem o E. Prof.Bárbara Largura. Então, quem tiver interesse, quem quiser saber um pouquinho mais... E ficou bem legal esse pode acessar isso. Vai ter os vídeos, inclusive, lá, né, do Reels, que foram feitos para dissertação, e é bem bacana. Muito bom, muito bom. Então, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente traz, agradecendo a Bárbara aí, mas semana que vem a gente traz mais uma pessoa legal, divertida, para falar de educação e tecnologias. Até mais!